Boa noite, em nome de Jesus nós estamos iniciando este culto de oração e eu agradeço por você já estar aí, muito obrigado pela sua companhia. Você pode compartilhar o link deste culto para outras pessoas, vamos pedir que você mande para mais 5 pessoas, pode ser assim? Muito obrigado desde já. Eu quero pedir para que você se concentre no texto bíblico que nós vamos aqui ler no Livro dos Salmos, capítulo 150, o verso 2. Louvai ao Senhor pelos seus poderosos atos, louvai-o segundo a sua excelente grandeza. Amém? Neste momento nós vamos falar com Deus através da oração. Se você puder, vamos prostrar-nos perante o Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos para a oração. Querido Pai Celestial, neste momento buscamos a Tua bênção e a Tua presença neste culto, onde agora começamos. Que o Senhor esteja conosco, derramando sobre as nossas vidas as Tuas bênçãos, abrindo as nossas mentes para recebermos a Tua palavra e que o Senhor unja o Teu servo com a brasa viva do Teu altar, para que, cheio do Espírito Santo, compartilhe conosco a mensagem nesta noite. Queremos entregar em Tuas mãos as nossas vidas, as nossas gratidões por tudo que o Senhor tem feito e que também há de fazer. Teremos vários pedidos que serão apresentados aqui no chat. Que o Senhor possa ouvir cada pedido. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. É um privilégio meditar na palavra do Senhor, né? Talvez você teve um dia corrido, você não conseguiu ler a Bíblia hoje, mas você parou agora aí, né? Parabéns! Aqui você vai ser alimentado com a palavra de Deus neste momento. E o meu desejo é que você também ore no seu coração, para que o Senhor fale conosco no tema que vem agora com o nosso missionário, e nós queremos passar a palavra. Vamos acompanhá-lo com reverência e atenção. Amém. Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. É um grande privilégio estar aqui para podermos meditar e falar mais do amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o controle da mente. Como foi lido em 1 Coríntios 10, 12, é dito para que nós tenhamos cuidado para não cair, né? Todo aquele que
cuida estar em pé, ou na versão King James, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Falando sobre a nossa mente, a nossa caixa de processamento, né, o nosso cérebro, ela é uma caixa de gordura com impulsos elétricos, com um peso de mais ou menos 2% do peso do corpo do ser humano, e ela está relacionada com a inteligência, linguagem, consciência, memória, entre outras funções. Além disso, o cérebro, a nossa mente, ela é capaz de processar informações dos sentidos juntamente com outras estruturas do encéfalo, iniciando movimentos, influenciando todo o comportamento emocional. Veja que interessante, às vezes os nossos movimentos ajudam a influenciar também no nosso comportamento emocional. Então o cérebro é uma central que Deus fez, onde ele se comunica conosco. E uma curiosidade, quando nós lemos que João ouve por trás dele uma voz que dizia, né? Nós entendemos que o Espírito Santo nos fala também a nossa mente e por trás provavelmente pelo bulbo ractidiano. Queridos, o tema ele é muito importante e muito necessário. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O que é estar em pé? Aqui está falando sobre a vida espiritual. Aqui está falando sobre os desejos, sobre as vontades, sobre tudo aquilo que nos move. Então fala aquele que cuida estar em pé. Ele deve olhar com cuidado ao redor, para não tropeçar em nada, para não pisar em falso, para não ter nenhuma dificuldade em seu percurso de vida. Na versão King James, fala diferente, né? Aquele que pensa estar em pé, ele vai mais diretamente à nossa mente, né? O nosso tema. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, cuide da sua mente. Quando nós lemos em Efésios sobre a nossa guerra, diz que nós lutamos não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades espirituais da maldade nas regiões celestiais. É aqui que a luta se trava. É quando nós somos tentados, quando nós queremos fazer alguma coisa que sabemos que não é correto, mas que a nossa mente, o nosso costume, os nossos gostos querem fazer. E aqui nós lutamos na nossa mente. E a voz do Espírito Santo fala por trás de nós, dizendo, olha, cuidado com isso. E nós pensamos, mas eu gosto disso, mas só um pouquinho não vai fazer diferença. E aí nós estamos travando essa luta. Mas o controle da mente deve ser uma prioridade. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, diz que ele lutava, ele esmurrava o seu corpo, né? E se reduzia à servidão. E ele falava, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso eu estou fazendo o tempo inteiro. Essa é a realidade. Vamos a alguns exemplos de pessoas que pensavam estar em pé. O primeiro, Sansão. No livro de Juízes, capítulo 13, nós temos o nascimento. Ele era nazireu, separado para Deus. No capítulo 14, nós temos a sua queda espiritual, o seu casamento, certo? A quebra das regras do nazireado, ele toca no animal morto, no leão, certo? Depois, no capítulo 15, nós vemos uma melhoria dos seus caminhos. Ele torna-se um libertador de Israel. E no capítulo 15, verso 20, nós temos o final feliz. Ele se torna um juiz e começa a julgar Israel. Mas, infelizmente, a história de Sansão não terminou aí. Nós temos o capítulo 16 ainda, onde ele cai em tentação novamente, ele fracassa, é humilhado e volta a Deus e tem um fim
terrível. Um fim terrível. Contudo, mesmo com seu fim terrível, ele consegue voltar a Deus no último momento. Nem todos têm essa oportunidade. No Patriarcas e Profetas, página 567, falando sobre a vida de Sansão, diz assim: fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, no domínio da sua mente, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é um homem fraco, né? Aquela imagem do homem briguento, barulhento, demonstra apenas fraqueza espiritual. E nós precisamos avaliar a força que existe no ser humano, conforme o caráter de Deus, né? Uma mentalidade preparada para passar pelas dificuldades. Vamos a um outro exemplo de alguém que pensava estar em pé. Davi. Desde o início da sua história temos vitórias e poucas derrotas. Contudo, no final da vida, nós temos algumas derrotas. Segundo Samuel, a partir do capítulo 11 até o 22, e depois no capítulo 24. Só derrotas. Tudo porque Davi deixou de sair com o exército e ficou à toa. Ele não tinha o que fazer. E por que isso aconteceu? Porque numa batalha anterior, diz que uma pedra de moinho quase caiu do muro sobre ele. E aí Joabe falou: olha, você não vai mais na guerra, porque a gente não quer que a lâmpada de Israel se apague. Certo? Na profecia que foi feita por Jacó aos seus filhos, ele falava que o cetro não sairia de Judá. E quem sabe aqueles que ali estavam achavam que Davi talvez fosse a pessoa da promessa. E Davi fica em sua casa, em seu palácio, e vocês já sabem o que aconteceu. Ele foi olhar o que não devia, depois disso ele comete um adultério, comete um suicídio, comete um assassinato. Depois acontecem problemas familiares, ele perde o seu trono, depois ele foge, mas no final ele é resgatado por Deus. Irmãos, notem que interessante. Por causa de cochilar um pouco, ficar um pouquinho à toa, o inimigo se aproveitou da fraqueza de Davi e ele quase perde a sua oportunidade. Agora, notem uma coisa. Para ter o domínio da nossa mente, nós precisamos considerar alguns pontos. O primeiro passo, no livro Como Ter Êxito na Vida, escrito pelo nosso pastor Afonso Asbálbaca, nessa versão atual, atualizada, nós temos ali na página 16, o segundo parágrafo, algo muito interessante. Diz assim: conhecer a nós mesmos é construir um auto-julgamento sem fraqueza, sem vaidade, sem orgulho, sem presunção e sem injustiças. É medir as nossas próprias condições com pesos legítimos. É ver nossas más qualidades com toda a sua extensão e tamanho, e nossas boas qualidades com cautela e cuidado. Então, o primeiro passo que nós temos para podermos dominar a nossa mente é o autoconhecimento. Quando a gente olha com lente de aumento para as nossas boas características, nós podemos sair da linha e tornar-se orgulhosos. Porém, quando nós temos o cuidado e a cautela em relação a isso, e quando nós olhamos com a real verdade para os nossos defeitos de caráter, nós conseguimos uma autoavaliação. Por isso o texto: quem está de pé, cuide para que não caia. Esse autoconhecimento faz parte desse cuidado. Quando você de fato conhece a si mesmo, você sabe os seus limites. Você sabe até onde você pode ir, o que você pode fazer.
Você conhece os seus pontos fracos. Você sabe as fraquezas que você tem e que você deve vencer. E você conhece seus pontos fortes. Aquilo que te auxiliaria para você fazer uma obra mais aceitável a Deus. Aquilo que você sabe que são pontos fortes seus e que você não pode criticar no seu irmão que ainda não chegou ao mesmo nível que você. Então isso é algo que também precisa ser avaliado. Como cuidar, estar em pé? 1 Coríntios 10 e o verso 23 nos fala algo muito importante. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Queridos, avaliem uma coisa. Nem tudo convém, nem tudo edifica. Quando nós buscamos um curso para fazer, que vai nos auxiliar e vai nos ajudar para sermos úteis na causa de Deus, nós devemos avaliar primeiro se aquele curso vai nos edificar ou vai nos destruir. Porque infelizmente existem coisas no mundo hoje que às vezes querem nos destruir. Quando nós queremos juntar com certos amigos, temos que avaliar se eles vão nos edificar ou se eles não vão nos edificar. Quando nós vamos tomar algumas medidas, mesmo financeiras, uma mudança de lugar, tudo devemos avaliar se convém e se vai ser para edificação. Isso é um ponto fundamental. No primeiro volume do livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 4, diz assim: cumpre exercer o domínio sobre si mesmo. A mente vulgar, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído e que os maiores talentos sem o domínio próprio. Notaram que interessante? Esses dias eu estava vendo uma aula e nessa aula o entrevistador perguntou, né, para o professor que estava sendo entrevistado ali, e falou: nossa, você está indo muito bem na sua carreira. Você é uma pessoa muito cuidadosa, né? Ele falou: olha, não é que eu seja uma pessoa muito cuidadosa nos mínimos detalhes, mas eu sou uma pessoa disciplinada. Irmãos, isso é um ponto fundamental na vida cristã. Nós precisamos ser disciplinados no que nós vamos fazer, certo? Então nós precisamos ter uma boa disciplina, que às vezes as pessoas mais capacitadas, mas que não são disciplinadas, não vão ter o mesmo resultado do que aquele que não é tão bem capacitado, mas é disciplinado. Certo? Todos conhecem a história da corrida da tartaruga e da lebre. A diferença entre a lebre e a tartaruga foi apenas a disciplina que ela teve para chegar até o final da corrida, enquanto que a lebre não tinha essa disciplina. Bem, quando nós começamos a nos conhecer, o que acontece quando nós começamos a nos conhecer? Nós podemos lutar para não cair em tentação. Quando você sabe que aquilo é um ponto que te tenta, você pode lutar para não cair em tentação. Quando você sabe que existem lugares que você não deve ir, você não deve passar próximo a esses lugares. Quando existem pessoas que você precisa evitar, porque com aquela pessoa você perde a paciência, ou com aquela pessoa você sabe que ela não vai te edificar, você deve evitar também. E momentos onde precisamos retroceder. Nunca é vergonhoso retroceder, né? Se for necessário voltar atrás e começar de novo, isso faz parte do crescimento. Quando eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, tinha um irmão lá, que ele me contou a história dele. E ele falou: sabe, eu já era membro da igreja, e aí um dia eu passei num lugar que eu não devia ir. Eu falei, era uma rua que eu evitava passar naquela rua. Mas um dia eu estava um pouco mais com pressa, eu falei, eu vou por aqui para cortar o caminho. E quando eu passei em frente a uma casa,
encontrei uma pessoa que me pegou pela mão, me levou para dentro da casa, e eu levei 40 anos para voltar para o meu caminho. Eu desviei do curso, entrei no lugar que eu não devia e levei 40 anos para voltar para o meu caminho. E agora esse irmão era membro da igreja, tinha sua família, estava com câncer, fazendo tratamento, mas ele falava, olha, eu desperdicei a parte melhor da minha vida, longe de Deus, porque eu entrei num lugar que eu não deveria entrar. Eu fui por um caminho que eu não deveria passar. Isso é necessário. Às vezes, nós precisamos mudar de caminho para que nós não sejamos dominados, porque nós precisamos dominar a mente. Qual o maior problema da atualidade hoje? O que você acha que é o maior problema que existe para que nós possamos dominar a nossa mente? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 21, fala um problema que havia em Atenas, e é um problema muito atual. Diz assim, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes ali, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Qual era o problema de Atenas? Todos que moravam em Atenas, eles não tinham outra ocupação, a não ser falar e ouvir sobre novidades. Qual é a nossa central de encontrar novidades? É isso aqui, ó. Nós temos na mão, e às vezes nós estamos vendo novidades. Interessante que um dia desses eu estava olhando um vídeo, eu queria fazer uma mensagem, estava vendo um vídeo falando sobre a questão da Grécia, como que era, né? A gente ia falar sobre o assunto. E aí, de repente, o vídeo saiu e foi lá num vídeo ensinando como pilotar uma aeronave. E depois de 15 minutos no vídeo eu falei, mas espera aí, eu não pretendo pilotar uma aeronave tão cedo, por que eu estou perdendo tempo com isso? Queridos, é uma coisa que vai ser útil em algum momento na vida de alguém, mas talvez não na minha. Talvez um momento vire uma realidade eu ter que pilotar uma aeronave. Mas naquele dia não era uma necessidade. E às vezes nós estamos assim, tão encantados com as coisas ao nosso redor, as novidades ao nosso redor, que nós esquecemos, às vezes, da palavra de Deus. Esquecemos da lição, esquecemos da nossa comunhão diária. Às vezes nós acordamos de manhã, o celular toca, porque ele agora é o nosso despertador também, e a gente já olha se chegou mensagem, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo. E às vezes, o primeiro momento do dia, que seria um momento de oração, é perdido. Nós precisamos dominar. Isso são ferramentas úteis que devem ser usadas. Quantas pessoas podem ser evangelizadas quando você manda uma mensagem bíblica? Mas nós precisamos ter um domínio. Nossa praça, diferente da praça de Atenas, é a mídia, são as redes sociais. É a roda de amigos, e às vezes a roda de amigos virtuais que a gente nem conhece e nem imagina que eles não são nem aquilo que eles dizem ser. E qual foi o resultado de Paulo em Atenas? O que aconteceu com Paulo? Ele se empolgou tanto que lá ele estava falando de ciências que ele se perdeu na sua pregação, ele se desvirtuou do assunto, e eles falaram, olha, em outro momento você vai falar de novo com a gente. Agora, por enquanto, está bom. Irmãos, esse é um problema que existe hoje. Às vezes, as distrações. Estamos tão distraídos com tantas coisas que às vezes perdemos o foco. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 66, fala algo muito interessante. Diz assim, a ciência e a literatura não podem trazer a entenebrecida mente dos homens a luz que o glorioso Evangelho de Cristo, de Deus, pode trazer. O Filho de Deus tão somente pode realizar a grande obra de iluminar a alma. Não admira que Paulo exclame,
pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. Queridos, por mais que existam livros de autoajuda, livros de educação integrativa e tantas coisas mais, somente o poder do Evangelho é que pode modificar, que pode salvar a alma. A ciência ela deve ser usada como uma ferramenta, mas não como a principal ferramenta. Segue o texto. O Evangelho de Cristo confere personalidade àqueles que creem e torna-os vivas epístolas, conhecidas e lidas por todos os homens. Deste modo, o fermento da piedade é comunicado à multidão. Os seres celestiais conseguem discernir os verdadeiros elementos da grandeza de caráter, pois unicamente a bondade é por Deus estimada com a eficiência. Queridos, notaram que interessante? Só o Evangelho de Cristo confere personalidade aos que creem. O fermento da piedade. Eu acho que a maioria já viu ou já fez pão, né? Você coloca o fermento na massa, dentro de pouco tempo ele aumenta, ele incha. Quando fala do fermento da piedade, é isso que Deus fala, né? Que a piedade, e pio quer dizer limpo, pureza, né? O fermento de uma vida pura diante de Deus deve ser estendido e demonstrado às pessoas que necessitam compreendê-lo. Agora, lembre-se de um detalhe. 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso na Bíblia Revista e Corrigida. Então, tudo convém, mas eu não posso ser dominado por elas. Agora, na versão King James, diz assim: mas eu não serei levado sobre o poder de nenhuma. Irmãos, isso aqui é muito sério. Às vezes as coisas têm um poder de nos desvirtuar de caminho, nos levar para fora do nosso foco, e isso não pode acontecer. As coisas não devem dominar a nossa mente, mas sim a nossa mente deve dominar as coisas. Foi para isso que Deus fez o homem dotado de sabedoria, conforme a característica que Deus colocou no homem, a sua imagem e semelhança. Ele está falando de caráter, semelhança de caráter. O homem ser pensante, conhecer o bem. Esse é o propósito. O homem não pode deixar ser dominado por nada. Ele tem que dominar as coisas. Tudo que está ao redor são ferramentas. Agora, quando nós começamos a cair nisso, ser dominados pelas coisas. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 e 21. Nós vamos ler. Diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com demônios. Não sabeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, notaram que coisa séria? Aqui está falando de cultos de idolatria. Queridos, eu sei que ninguém que se julga cristão vai num lugar onde existe culto de idolatria, culto aos demônios. Vai entrar lá e fazer isso. Não em são juízo. Contudo, existe uma forma que as coisas estão entrando em nossa casa.
é pelo celular, é pelo computador, é por algumas séries, é por TV. E às vezes nós não vamos lá a uma sessão demoníaca, mas nós permitimos que entre em nossa casa. E o que isso tem feito? Isso tem modificado a nossa ideia. Diz o texto, primeiro, Mente, Caráter e Personalidade, página 21. Satanás penetrou resoluto, colocando-se entre Deus e o homem. É a sua obra distrair a mente humana, lançando sua negra sombra justamente através do nosso caminho, de modo que, a não sabermos discernir entre Deus e as trevas morais e a corrupção, e o acúmulo de iniquidade que está em nosso mundo. Que faremos então quanto a este assunto? Devemos deixar que as trevas prevaleçam? E a resposta é não. Queridos, quando que nós deixamos que as trevas prevaleçam? Quando que nós permitimos que a corrupção se acumule em nossa mente? Nós somos transformados pelo contemplar. Certo? Esses dias, uma influencer cristã estava falando, e ela disse: eu sei que eu desonro a Deus quando eu estou vendo aquele filme que rebaixa os meus princípios morais. Eu falei, nossa, que interessante. Uma pessoa que não tem a mesma fé que eu tenho, mas que pensa como eu penso. Olha, irmãos, nós vamos contemplando e somos transformados. Veja agora em relação às crianças. O mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, página 114. Se as crianças estão em companhia daqueles cuja conversa seja acerca de não importantes assuntos seculares, sua mente baixará ao mesmo nível. A mente ela pode rebaixar ao nível quando nós estamos junto com pessoas que falam de coisas que não são importantes. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço algumas também, que quando eram menores eram uma incrível inteligência, mas com o passar, entraram na adolescência, idade adulta, perderam a sua capacidade, seu intelecto, e ficaram uma pessoa mais simples, mais humilde. E talvez com ideias muito baixas. Sabe por quê? Porque a companhia, e não só a companhia, mas o contemplar. Às vezes a pessoa ela não vai andar com pessoas depravadas, mas vê coisas depravadas. Isso vai apequenar o intelecto e a capacidade. Se ouvem os princípios da religião serem desonrados e nossa fé diminuída, se astutas objeções à verdade lhes são incutidas ao ouvido, essas coisas se lhes apegarão na mente, moldando-lhes o caráter. Notaram? Se eles ouvem os princípios serem desonrados, a fé ser diminuída e as astutas objeções são incutidas no ouvido, isso vai pegar na mente e vai moldar o caráter. Queridos, eu posso talvez não andar com pessoas que vão falar contra a minha fé, mas de repente eu posso estar vendo coisas que vai desonrar. Eu lembro que uma vez eu quis fazer uma pós-graduação de teologia, e a faculdade que eu me inscrevi tinha uma outra fé, diferente da nossa. E eu fiz a primeira, segunda, terceira aula, e na terceira aula eu falei, eu não vou mais fazer esse curso. Em todos os momentos eles faziam com que a Bíblia fosse desmerecida. Eles falavam contra a Bíblia, falavam que as tradições eram superiores à Bíblia, falavam que a Bíblia estava escrita de maneira errada, que ninguém podia provar se a Bíblia era verdadeira ou não. E eu falei, para que eu vou fazer um curso desse? Não vai me servir de nada. E eu tranquei a matrícula, cancelei o curso e nunca mais voltei a estudar esse assunto,
dessa forma. Eu comecei a estudar por mim com Bíblia, Espírito de Profecia, material da nossa igreja, alguns materiais recomendados, né, da época da igreja protestante. E aí eu cheguei ao seguinte consenso, que às vezes nós que vamos procurar o mau caminho, mas nós precisamos, irmãos, fazer com que a nossa mente seja controlada por nós mesmos. Precisamos controlar a nossa mente e não permitir que as outras coisas controlem e nos moldem o caráter. E quando falamos de caráter é a única coisa que você vai levar para a vida eterna, irmãos. E se você não trabalhar o seu caráter devidamente, precisamos trabalhar o caráter. Segue o texto. Se a mente é enchida de histórias, sejam elas verdadeiras ou fictícias, não resta lugar para as informações úteis e conhecimentos científicos que a deveria ocupar. Certo? Então o que acontece? A criança, bebezinho recém-nascido, começa a chorar, o pai pega o celular, liga e coloca lá um videozinho que a criança está vendo, está ouvindo, está cantando aquela musiquinha irritante com muitas cores. A criança é altamente estimulada, ela fica lá com o olho arregalado. E aí o que acontece? A mente dela vai enchendo. E aí no momento que você vai pegar um livrinho de história para ter a alegria de contar uma historinha para o bebê, ele não tem paciência. Ele não está interessado. Sabe por quê? Porque ele está acostumado com imagens em alta velocidade, com músicas a decibéis mais altos. E agora quando você vai falar calmamente, com algo parado, não chama atenção. Quem dirá então um livro que só tem letras? Queridos, isso é algo muito sério. E a mesma coisa é para o ser humano. Às vezes nós deixamos de ler livros para poder assistir vídeos. Posso falar que eu já fiz isso também? Mas quando nós lemos um livro, nós imaginamos a cena. E nós vamos ao auge da nossa capacidade mental para imaginar como é o personagem, como que é a voz dele, como que é o ambiente, como que é tudo que está ao seu redor. Mas quando nós vemos um vídeo, nós colocamos ali do jeito que chegou. E aquilo vai ficar encaixado na nossa mente. Que aquela era a aparência dos personagens, aquele era o cenário, aquela era a voz dele. E qual criatividade você desenvolveu? Nada. Você não desenvolveu nada. Você apenas recebeu. É igual um aquário. Você coloca no aquário ali os enfeites, mas e a vegetação que tem ali dentro, se você vai podando, você não deixa ela crescer, ela nunca vai ser uma vegetação verdadeira. A mesma coisa acontece conosco. Diz assim: que devastação tem esse amor a leituras levianas operado na mente. Aqui está falando de leitura, certo? Como tem destruído os princípios da sinceridade e a verdadeira piedade, que são a base de um caráter simétrico. É tal qual um lento tóxico introduzido no organismo e que mais cedo ou mais tarde revelará seus amargos efeitos. Aqui fala da leitura. Hoje a maior parte dos livros clássicos viram filmes, viram vídeos, mas devemos ter cuidado também com a leitura. Contudo, eu quero falar para você especialmente sobre a mídia, porque é o que nós temos mais acesso ultimamente. Mais um texto, página 69 do mesmo livro. A imaginação pervertida produz trevas se os olhos da mente contemplam a excelência do mistério da piedade e a vantagem das riquezas espirituais sobre as riquezas mundanas. O corpo todo será pleno de luz. Se a imaginação é pervertida pela fascinação da pompa e esplendor terrenos, a ponto de o ganho parecer piedade, o corpo todo será pleno de trevas.
Quando as faculdades da mente se concentram nos tesouros da terra, elas se rebaixam e diminuem. Queridos, isso aqui é muito sério. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas terrenas que toda a nossa luz, tudo aquilo que nos faz ser uma diferença no mundo, desaparece e podemos ser rebaixados. Os tesouros da terra, as necessidades financeiras são coisas reais. Diz que o dinheiro por tudo responde, precisamos dele para sobreviver, mas não deve ser o único ponto, certo? Uma vez conversei com um jovem que ele falou, olha, eu tenho uma grande dificuldade. Eu penso em negócio o tempo todo. Eu vou dormir pensando no negócio, eu sonho com o negócio, eu acordo negociando. E quando é o sábado, é uma luta muito grande para mim fechar a minha mente e se distrair com as coisas de Deus. Mas eu luto por isso. Queridos, é uma realidade. Às vezes, nós estamos tão absortos nas coisas cotidianas que esquecemos do principal. Nós precisamos ter uma mente alinhada com a vontade de Deus. Mas o texto fala, quem está de pé, olhe e não caia. Isaías capítulo 26, verso 3 diz assim, o que fazer para não cair, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Onde deve estar a mente firme? Nos céus, em Jesus. Porque Ele confia em ti. Queridos, por que nós estamos muitas vezes absortos com coisas mundanas? Com a questão do dinheiro e tantas coisas mais. Porque às vezes a nossa confiança está mais no nosso trabalho, na nossa atividade, do que em Deus verdadeiramente. E nós precisamos confiar em Deus. Salmo 125, verso 1, todos conhecem esse verso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Qual é a nossa necessidade? Confiar no Senhor. E aí nós permaneceremos de pé. A confiança em Deus, e essa confiança não é apenas crença, é também ação. É o que nos faz permanecer em pé. No livro Caminho a Cristo, página 72, nós temos mais uma receita de como permanecer em pé. Diz assim, quando tomou sobre si a natureza humana, falando de Jesus, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Queridos, o que nos mantém de pé? A escolha de estar unido a Cristo. Mas conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Quando falamos em olhar para Jesus, não é apenas nos momentos de necessidade, mas é olhar a Jesus como nosso exemplo, como nosso guia, como aquele que está nos levando para o caminho. E nos momentos de dificuldade, abrir o coração a Ele. Olhando para Jesus, estamos seguros. Olhando para Jesus, estamos seguros. Nós podemos olhar para qualquer pessoa como exemplo. E as pessoas podem nos trair a confiança. Mas Jesus não trai, porque Ele é o exemplo perfeito. Coisa alguma nos poderá arrebatar da sua mão. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, quanto mais olharmos para Jesus, mais nós estaremos seguros. Esse é o grande ponto. E aí seremos transformados de glória em glória. Salmo 101, verso 3. Como manter os olhos fitos em Jesus? Na versão revista e corrigida, porque a do século 21 é diferente. Diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Querido, nós somos salvos pela graça de Cristo.
mas as nossas decisões nós precisamos fazer. O princípio de fé, na página 17, diz que nós somos participantes, seremos beneficiados da graça de Cristo se decidimos não pecar e o esforço humano for encontrado ao poder divino que nos faz não pecar. Mas as decisões são nossas. Filipenses 4, versos 7 e 8. Como conservar uma mente limpa? Como dominar a mente? Esse verso nos explica exatamente o que fazer. E a paz de Deus, que nos excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Queridos, se nós pensarmos nas coisas boas, nas coisas do céu, na graça, na misericórdia de Deus, se nós trabalharmos para não falar coisas erradas, não ver coisas erradas, e viver o céu aqui na terra, então nós já estaremos nessa experiência. O reino de Deus já estará entre nós. E quando é dito que aquele que está em pé, olhe para que não caia, Deus está dizendo, tenha cuidado, olhe para o caminho certo e não tropece em nada. Finalizando, um homem tinha 2 cachorros e ele fazia todos os dias aposta para ver qual dos 2 ganhava. E as pessoas faziam uma roda na praça e apostavam no cachorro. E o que ele apostava sempre ganhava. E uma vez perguntaram para ele, como você sabe qual cachorro vai ganhar? Ele falou, porque os cachorros são meus e eu sei qual cachorro vai ganhar. E aí ele insistiu muito e ele falou o segredo. Ele falou, é bem simples. O cachorro que eu quero que ganhe é o cachorro que eu alimento. O outro que eu alimento, ele não ganha. Queridos, moral da história. O que você está alimentando? A vida espiritual ou a vida carnal? O que você alimentar na sua vida é o que vai ganhar. E Deus quer que você ganhe a vida espiritual. Que o Senhor Deus te abençoe e que você possa realmente ter uma experiência com Deus. Que você possa se manter de pé e que a sua mente seja cativa ao pé da cruz. Amém. Vamos orar? Pai Santo e bendito, nós estamos na Tua presença e queremos pedir, Senhor, que Tu possa dominar a nossa mente, que Tu possa nos guiar, Tu possa nos auxiliar e possa tirar, Senhor, da nossa mentalidade tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão íntima e verdadeira contigo. Ajuda, Senhor, os Teus filhos em todos os lugares do mundo, que nós possamos, Senhor, como povo, buscar fazer a Tua vontade. Que essa comunhão viva contigo, Senhor, possa fazer com que a Tua presença seja real em nossa vida e que Tu possas ser o nosso guia, que nós possamos olhar para Ti a cada dia, que nós possamos negar olhar para coisas más, que nós possamos, Senhor, escolher aquilo que realmente alimenta a nossa vida espiritual. Abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados se até aqui temos feito diferente, que Tu possa nos auxiliar, Senhor, que nós possamos ter uma experiência diferente e viva contigo. Eu peço também, Senhor, que abençoe os nossos internautas que ainda não pertencem a essa fé, mas que eles possam a cada dia lutar e buscar o conhecimento da Tua verdade. E que nós possamos, Senhor, como Teus filhos, nos preparar para receber o Teu Santo Espírito. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. A Jesus seguir.
até o fim, se encontrar as amarguras, me apertar a tentação. Tu também foste tentado e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Se meus pés tu conduzires, eu te sigo até o fim. Se quiseres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés te seguirão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Se meus pés tu conduzires, eu te sigo até o fim. Louvado seja o Senhor pela mensagem apresentada. Quero agradecer por você ter compartilhado com outras pessoas o link do culto de hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, você pode deixar aí o seu like. Se você ainda não tinha compartilhado, ainda dá tempo, compartilhe com outras pessoas. Quem sabe alguns vão ser grandemente aí tocados antes de dormir, assistindo essa mensagem, porque você enviou para eles o link. Quero dizer para você que sexta-feira é o dia da lição interativa, e aqui a noite de sexta-feira é bem fraternal, não é mesmo? Você já conhece. Portanto, esteja conosco na sexta-feira, no estudo aqui da lição interativa, com o nosso missionário Luzilei Azevedo, e é um prazer podermos aprofundar cada vez mais nos temas das lições. E sábado, às 9 horas, você é bem-vindo, bem-vinda aqui à Escola Sabatina do canal Conectados com Deus. Esteja sempre conosco. Desejamos que Deus abençoe a você e a sua família. Tenham todos uma boa noite. Esta é uma programação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Deus te abençoe.